atenção, a inspiração divina da Bíblia. Texto áureo. Toda a escritura divinamente inspirada é proveitosa para ensinar, para redarguir, para corrigir, para instruir em justiça. 2 Timóteo, capítulo 3, versículo 16. Verdade prática. A inspiração da Bíblia Sagrada é divina, verbal e planária. Portanto, a Bíblia toda nos ensina, corrige e instrui. Louvado seja Deus. Vou dar aqui o pastor Ziel para estar lendo junto com a igreja. A leitura da Bíblia em classe encontra-se em 2 Timóteo, capítulo 3, de 14 a 17. Logo após, 2 Pedro, capítulo 1, de 9 e 19 a 21. Amém, igreja? Diz assim: tu, porém, permanece naquilo que aprendeste, e desde que foste inteirado, sabendo de quem o que tens aprendido. E que desde a tua meninice sabe as sagradas letras que podem fazer-te sábio para a salvação pela fé e na vida. Toda a escritura divinamente inspirada é proveitosa para ensinar, para redarguir, para corrigir, para instruir em justiça, para que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente instruído para toda boa obra. E temos muito firme a palavra dos profetas, a qual bem fazeis em estar atento, como a uma luz que alumia em lugar escuro, até que o dia esclareça e a estrela da alva apareça em vosso coração. Sabendo primeiramente isto, que nenhuma profecia da Escritura é de particular interpretação. Todos, porque a profecia nunca foi produzida por vontade de homem algum, mas os homens santos de Deus falaram inspirados pelo Espírito Santo. Amém? Glória a Deus. Vamos convidar aqui o pastor Adeilson para estar orando. Para o pastor Antônio Galo, que vai nesta manhã estar na mão do Senhor para nos dar essa lição. Amém? Amém. A Glória a paz Deus. do Senhor para a igreja. Amém. Glória a Jesus. Senhor, nosso Deus e nosso Pai celestial. Aqui, meu Pai, está o teu céu, com a responsabilidade desta manhã de transmitir, meu Pai, que da sua palavra para a sua igreja. Usa ele com poder e autoridade, segundo a sua vontade, Pai querido, nesta manhã. Entrega o teu servo nas suas mãos, no nome do Senhor Jesus Cristo. Amém, Jesus. Amém. Glória a Deus. Paz do Aleluia. Senhor para os irmãos. Amém. Glória a Deus. Amém. Podemos tomar assento. Deus abençoe a todos. É uma alegria muito grande estar aqui nesta manhã para aprendermos sobre a palavra da lição, muito importante nesse tempo, que nunca houve tanta necessidade de pregar a palavra de Deus. Aleluia. Nunca houve tanta necessidade de pregar a palavra de Deus nesses últimos tempos, de mergulharmos na palavra de Deus, porque as profecias, os sinais estão todos aí, né? Tudo está. Nós vemos aquela empresa sueca, né? Já preparando, porque esta doença, uma programação desta doença, dessa vacina, é tudo um preparo, né? Para poder ratificar o plano, né, do inimigo das nossas almas, para implantar o seu sistema. Baixa só um pouquinho, tá? Aleluia, glória a Deus, tá? Obrigado. O seu sistema, mas tudo sabemos que já é por determinação de Deus, tudo
está no controle de Deus. Ninguém precisa se apavorar, porque, guarda isso, o amor de Deus por nós é muito maior do que o ódio do inimigo. Então nós podemos descansar no Senhor, mesmo em meio a tantas notícias terríveis, né, que se aproximam. Não sei se os irmãos viram, mas na Suécia, né, já estão fazendo do chip o passaporte, né, e ali que vão aperfeiçoando. Nós já temos as moedas digitais e creio que não deve, eu imagino que daqui a uns 5 anos já não deve ter mais moeda de papel, né? Ela vai sumir. Então tudo está sendo preparado. E qual é o nosso papel, pastor? O nosso papel é entender a Escritura, aplicar na nossa vida, santificar a nossa vida e estarmos preparados, fortalecidos espiritualmente, aleluia, preparados para que, se o Senhor nos levar, ou arrebatar, ou nos recolher dessa terra, nós estejamos prontos para entrar nas mansões celestiais. Essa é a nossa preocupação, porque em Mateus 5:8 ele diz: bem-aventurados os limpos de coração, porque eles verão a Deus. E o que mais temos que nos preocupar é de limpar o nosso coração, lavar nossas vestes no sangue do Cordeiro, andar, né, como a gente ia lá no interior. A gente lembra que tinha aquela casinha simples, né, mas lá estava pendurada aquelas panelas brilhando, preparado para o uso, né, preparado, porque o cozinheiro vai lá e, se ele precisa de cozinhar arroz, ele pega uma, se precisar de fazer um café, pega outra. Então está ali tudo preparado, aleluia, para ser usado. Assim precisamos estar diante de Deus, não desânimo, nada para o homem ver, porque o externo o homem vê, mas o interior somente o Senhor vê. Louvado seja o nome do Senhor. Então vamos aqui, vou ler aqui a introdução, depois talvez não leia tudo, que é muita coisa para ler. Eu vou falando alguns tópicos aqui que nos chama mais atenção, né? Então nós vamos falar sobre o quê? Sobre a inspiração, né? Da onde veio, por que a Bíblia é inspirada, porque esse livro ele foi e continua sendo o livro mais impresso, né? Mas assim, ele cada dia aumenta, aleluia, várias versões, várias maneiras. Ele vai aumentando. Quando é um livro por mais um best-seller, né? Que a gente fala, aquele livro que estourou, aquele livro que fez um sucesso tremendo, por maior que ele seja, ele mais cedo ou mais tarde, ele vai estar lá guardado como uma relíquia, não vai ter mais. E nós vemos, irmão, que a Bíblia, né, é uma palavra viva. Por que ela é inspirada? Você vê que Deus ele já escreveu, vamos supor, o livro, a carta de Romanos. O que está escrito em Romanos de 18 a 32? Está falando sobre a depravação do homem, que o homem se inflamaria homem com homem, mulher com mulher, ela seria um amante de si mesmo, mentiroso, tudo adorar mais a criatura. Então, quer dizer, isso foi escrito 60 anos depois de Cristo, e nós já estamos em 2022, e essa, você vê como ela é atualíssima, né? Ela está atualizadíssima, de acordo com a situação que nós vivemos. Em Oséias também fala que por prevalecer o roubar, o matar, o pecar, o adulterar, a terra se lamentará, e todos que vivem nela sofrerão, e até os peixes das águas, os animais serão tirados. Isso foi escrito há quantos anos? Há 500, 600 anos antes de Cristo. E olha o que está acontecendo agora. Então a palavra de Deus, só Deus. Por que foi escrito? Porque Ele conhece, desde o início da criação até o final, Ele sabe tudo que aconteceu, que está acontecendo e que vai acontecer. Então, por isso, essa Bíblia Sagrada, ela pega desde a criação do mundo, desde a criação do homem,
e já foi escrito de uma vez só, mas já está escrito tudo que aconteceu e que vai acontecer no final, porque é um Deus que controla todas as coisas, que sabe todas as coisas, que inspirou os homens para escrever. Louvado seja o nome do Senhor. E isso é maravilhoso, irmão. Isso é maravilhoso. Nós só sabemos o nosso passado, nem tudo a gente já esqueceu, a maioria, e nós sabemos mais ou menos o nosso presente, mas o nosso futuro, somente o Senhor sabe o que vai acontecer. Então nós não precisamos, irmão, preocupar, como o Salmo 46, Deus é meu refúgio, a minha fortaleza, e nele confiarei, Então ele diz que não importa se as montanhas sejam transportadas para os mares, se as águas rugem, aleluia, se tudo trema, há um rio onde as correntes alegram a cidade de Deus, as moradas do santuário do Altíssimo, ele está no meio dela, não será abalada, louvado seja Deus. E é o lugar que nós estamos em Cristo. Quando nós estamos em Cristo, obediente ao Senhor, nós precisamos tomar os cuidados, mas o nosso papel, em vez de reclamar, é orar, santificar, nos preparar, porque próximo está a vinda do Senhor. Diga glória a Deus. Então nós sabemos que aleluia, como é a principal, o que é a principal evidência que a Bíblia é inspirada? Qual é a principal evidência? É pelas coisas que aconteceram, muito mais a principal, é a transformação que ela causa nas vidas que aplicam essa palavra. Aleluia! A principal evidência é a transformação que ela causa nas vidas das pessoas. Louvado seja Deus. É capaz de pegar um bandido, capaz de pegar um ladrão e fazer ele ser o tesoureiro da igreja e ele não roubar um centavo. Louvado seja Deus. É capaz de pegar uma mulher que era uma prostituta e botar ela para ser uma conselheira, aleluia, de jovem, conselheira de irmãs, aleluia, encher da presença de Deus. É capaz de pegar um drogado, um ex-drogado, um maconheiro, aleluia, e colocar para ser pastor. Só Deus é que pode fazer isso, meu irmão, aleluia. Então é o poder das Escrituras que ele disse: conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Se nós estamos ainda, eu estou com contenda com o pastor, eu estou ainda com alguma coisa com o irmão, é sinal que eu ainda não fui liberto pela palavra de Deus. É sinal que eu sei, mas não apliquei na minha vida ainda. Então eu tenho esses tipos de problemas, porque esta palavra, eu tenho áreas na minha vida que precisa conhecer essa verdade e aplicar essa verdade. Diga glória a Deus. Aqui na introdução, ele diz que a inspiração divina das Escrituras foi operada sobrenaturalmente pelo Espírito Santo, que nos deu a Bíblia, a única revelação escrita de Deus para a humanidade nesta lição. Nesta lição veremos que a inspiração da Bíblia é divina, verbal e plenária, Não tem mais o que acrescentar. Aleluia! Nesse sentido, a Bíblia Sagrada é para o crente salvo a inspirada, inerrante, infalível palavra de Deus. Como eu já vou dizer, é o manual do construtor. Aleluia! Louvado seja o nome do Senhor. Então, amados, nós precisamos entender, aleluia, e aqui o autor, no primeiro tópico aqui, a doutrina da inspiração bíblica, e ele aqui destaca aqui que 3.800 vezes, e referências similares, parecidas. Está escrito assim: assim diz o Senhor. Louvado seja Deus. Então, amado, a palavra de Deus, nós precisamos o quê? Aleluia, nós não pegamos a inspiração de Deus e nós precisamos o quê? Se nós vamos pregar, primeiro nós precisamos de ler o texto, compreender o texto e depois aplicar o texto
a nossa situação, no nosso contexto. Aleluia, que vivemos. Eu jamais ocorro, por quê? Porque ela que é capaz de operar o milagre. Ela, por ser inspirada, que é capaz de penetrar o coração. Mas se eu pego uma situação na igreja, que ao meu modo, eu quero falar para alguns, né? Eu quero falar para alguns, mas eu não tenho coragem de chegar e falar. Então, eu pego um assunto que eu quero falar e vou na igreja, na Bíblia, e pego um texto que apoia aquilo que eu estou falando e passo para a igreja. Irmão, essa não veio inspirada por Deus. O que vem inspirado por Deus é quando nós lemos, oramos ao Senhor, lemos o texto. O texto, nós não podemos acrescentar nada de nós, nada de nossos sentimentos, nada que nós achamos, não pode ser acrescentado, aí tira, aí não passa a ser a inspiração divina, passa a ser a nossa inspiração daquilo que nós queremos falar e não Deus quer falar. Então nós precisamos tomar muito esse cuidado. Louvado seja o nome do Senhor. Então aqui ele traz várias referências, né? De Êxodo, Jeremias, aleluia, falando o quê? Que assim diz o Senhor. Repetidas vezes, né? Os profetas, quando não tinham as escrituras como nós temos hoje, que era o quê? Tradição oral, a lei era passada de pai para filho, né? Então o que acontece? Deus revelava a aqueles que ele encontrava lugar, escolhia, ele revelava. Então a palavra era falada, né? Até a palavra ser escrita, então a palavra é falada. Mas agora ele diz o quê? Em Hebreus 11:1, que antigamente ele falou, mas agora ele fala pelo Filho, pela palavra dele. E ele inspira as pessoas através do Espírito Santo, quando ele quiser, segundo a vontade dele, para poder também trazer essa mensagem, uma mensagem que já está escrita na Bíblia. Porque às vezes a gente fracassa, na verdade ele está triste, aí vem o servo e fala, olha, eu sou contigo, mas isso já está escrito aqui na palavra, né? Já está escrito na palavra. Deus, por misericórdia, ele levanta pessoas para confirmar a palavra e nos erguer no momento que nós estamos, às vezes, passando por alguma dificuldade. Então aqui eu vou ler esse... Hoje não tem o coisa. Tem? Vai ter hoje? Vai ter Bíblia? Pode falar? Então vamos botar ali. Coloca aí 1 Coríntios 2,13. Louvado seja Deus. Aleluia. As quais falamos não com palavras de sabedoria humana, mas com a que o Espírito Santo ensina, comparando coisas espirituais com as espirituais. Louvado seja o nome do Senhor. Então nós vemos aqui que a inspiração, ela vem do Espírito Santo, louvado seja Deus. E o Senhor Jesus asseverou que até os sinais, né, diacríticos, né, ele fala aqui que nem um tio e nem um jota irá se omitir da lei. Então a palavra de Deus, irmão, é toda para ser cumprida. Eu acho que eu já falei isso aqui, eu falo isso muito lá na congregação. E às vezes, irmão, nós não podemos deixar um versículo para lá, não, para depois, não. Nós precisamos aplicar toda a Escritura em nossas vidas. Vamos supor, se eu vou pregar uma mensagem sobre perdão, só um exemplo, mas eu estou contrariado com o pastor Deus, e eu venho pregar sobre perdão. Aqui ninguém está sabendo de nada, mas no céu eu vou ser considerado um hipócrita. Por quê? Porque eu quero aplicar na vida dos outros aquilo que eu não apliquei na minha vida.
Então o que acontece? Se eu me deparar com esse versículo, com a mensagem, eu não vou poder passar por esse versículo. Eu vou ter que ficar nele ali, orar, jejuar, que leve um dia, que leve um mês, que leve um ano, mas eu não vou largar dele enquanto ele não for aplicado na minha vida. Então é isso que conhecereis a verdade libertará. Eu não posso saber no meu coração que o Espírito Santo ele não deixa a gente enganado. A gente sabe aonde que a gente precisa acertar. Ele nos lembra e nos leva ao tal versículo. E o tal versículo a gente pega e passa por cima dele, deixa ele para depois. Isso é um erro tremendo. Porque a verdade vai nos libertar. Então nós estamos lendo aquela verdade. Então nós precisamos aplicar, porque aquela verdade é inspirada por Deus, e essa verdade aplicada do jeito que está falando, ela vai trazer libertação, cura, louvado seja Deus, bênção para a minha vida, mesmo que aquilo ali me doa, aquilo ali custe muito, se eu vencer aquilo ali, vai vir bênção e glória de Deus para a minha vida, louvado seja o nome do Senhor. Então a inspiração, irmão, ela faz o efeito, a palavra inspirada faz o efeito a hora que nós recebemos com o coração quebrantado. Diga glória a Deus. Aleluia. Então ele diz que nem um J e nem um tilde. Toda a escritura, toda, é divinamente inspirada. E quantas vezes que eu já entrei na igreja, irmão, e já ouvi alguém falar, se fulano tivesse aqui, essa palavra seria para ele. Então você vê, né, meu irmão? Eu estou na igreja, seria para o fulano também, com certeza que seria para ele também. Mas aquela palavra ali não serviu para mim. Eu não analisei a minha vida, eu não comparei com a palavra que está sendo pregada. Então aquele versículo nós vamos perdendo ouro pelo caminho, irmão. Nós vamos perdendo joias preciosas pelo caminho. Deus nos fez vir naquele dia ouvir aquela palavra para poder arrancar algo de nós, para poder corrigir, mas nós deixamos, não consideramos aquilo valoroso, nós não consideramos aquilo precioso e deixamos aquilo passar. Aleluia. Então nós precisamos que toda, não importa que seja uma criança aqui, presta atenção no que ela está falando, retenha o que é bom, retenha a mensagem da palavra. Aleluia, retenha a mensagem, louvado seja Deus. Não olha para a pessoa, não olha para... Às vezes, irmão, nós deixamos de ser abençoados, porque nós julgamos um homem melhor do que o outro, um homem mais forte do que o outro. Não existe isso. Eu lembro uma vez, né, ela ali na igreja, ali embaixo ainda, eu também já fui muito assim, irmão, mas depois Deus me fez olhar para Ele, não para as pessoas mais. Aleluia. E às vezes tem gente, irmão, que escolhe, se for fulano que vai orar, eu vou, se não for fulano, eu não vou. Que negócio é esse? E ali eu estava com a uva, eu estava sangrando, né, pela a fezes da gente. Se a gente quiser saber se está sangrando, às vezes faz aquela fezes preta, você quer saber se está sangrando, joga água oxigenada nela. Se ela espumar, é porque tem sangue ali. Se não tiver sangue, não vai espumar. Né? É um teste chamado, catalase, né, Jesus? Se não me engano, é isso. Tanto tempo que eu não faço que... Então, nós temos... Então eu estava, que eu não conseguia ficar assim. Um incômodo tremendo e a fezes, porque quando o sangue no estômago sai preto, por quê? Porque sofreu o processo da digestão, passa pelo intestino e sai. Mas quando o sangue, às vezes no estômago, é uma quantidade muito grande, que ele sai vivo, a pessoa coloca para fora, mas ele passa pelo processo, então não é no intestino. Se está saindo preto, geralmente não é no intestino, né? Porque ali já foi processado. Então ali, os irmãos que eu lembro que orou por mim naquela época, naquele dia estava o irmão Pedro, pastor Manuel Paca, não lembro se o irmão Leonide estava, pastor Francisco, não sei se estava, acho que estava em missão em outro campo nessa época. E ali, irmão, eu fui ali pedir os irmãos para orar por mim, oraram.
Aleluia. No outro dia eu amanheci não sentindo mais nada. E fui no hospital, fiz uma endoscopia. E ali o médico olhou aquela úlcera e falou: olha, tinha uma úlcera aí, mas não está nem sangrando mais. Está cicatrizando já. Irmão, ali sem tomar nada, sem fazer nada. Então nós vemos, irmão, que nós precisamos olhar o quê? Para a inspiração da palavra de Deus e confiar no Senhor, aleluia, que o Senhor, através de quem quer que seja, Ele pode demonstrar: ah, se eu orei por alguém, alguém foi curado, foi eu que foi bom? Não, foi a misericórdia do Senhor sobre aquela vida que recebeu a bênção. Então o Senhor veio aqui buscar o Senhor, louvado seja o nome do Senhor. Então, amado, a inspiração bíblica verbal, aleluia, coloca para mim, Apocalipse 19, 9, aleluia. Ele diz aqui: ratificamos, confirmamos que a Bíblia é divinamente inspirada, né, que está escrito em Timóteo. Essa tradução vem do termo grego theopneustos, que significa literalmente soprada por Deus, né? Não é aquele negócio que tem o pessoal que faz a psicografia, não é isso? Ele senta igual, tem muita coisa aí de muitas pessoas aí, que ele senta e faz uma carta e faz tudo. Não, mas isso daqui o que? Foi uma inspiração. Deus ministrou no coração dos homens santos e separados por Deus, para escrever essas escrituras. Louvado seja Deus. E disse: escreve: bem-aventurado aqueles que são chamados à ceia das bodas do Cordeiro. Ele disse: essas são as verdadeiras palavras de Deus. Diga glória a Deus. Então, porque alguém pode te questionar: por quê? Como é que você sabe? Isso daí foi escrito pelo homem. Como é que você sabe? Pela transformação que fez na minha vida. Isso confirma que essa palavra, livro nenhum que nós lemos de autoajuda conseguiu transformar a nossa vida, mas essa palavra aqui, louvado seja Deus, ela foi capaz de mudar a minha história. Diga glória a Deus. Glória a Deus. Aleluia. Irmão, e nós vemos, irmãos, né? No Natal nós fomos fazer um trabalho lá à noite, e ali, mas era muita gente, né? Era aquela fila deitada. E ali na hora de orar, 2 ou 3 vinham, os outros falavam: eu não quero oração não, só quero comida. Olha. Então você vê por que a pessoa está nesse estado. E tinha um culto, a igreja fazendo culto atrás da Candelária, e tinha gente deitado, uma distância daqui até ali na rua ali. E você acredita que eles não foram lá pegar comida, por quê? Porque não queriam, né, ouvir a palavra e ser convidado. Então, irmãos, isso ficava claro. Então nós vemos por que a miséria do ser humano. Aleluia. E o que? Olha o efeito que a palavra de Deus fez em nossas vidas, louvado seja. Todo morador de rua que eu encontro, às vezes, que tem oportunidades, ele vai dizer: ou já esteve na igreja, ou nunca foi na igreja, ou não quer saber de igreja. Todos eles, irmão. Então, por quê? Por não aplicar, não procurar o Senhor, não procurar obedecer às Escrituras que são inspiradas por Deus, o homem sofre. Não sei se os irmãos já viram um vídeo que uma vez eu vi, que um pastor, eu acho que era mexicano pela língua que eu estava falando lá, um pastor entrou lá na barbearia para cortar o cabelo, não sei se alguém viu aqui, e ali o barbeiro falou: Deus não existe. E ele falou: existe sim, Deus não existe, porque se existisse, por que tanta miséria nesse mundo? E o pastor pensou e não achou palavra no momento para responder aquele homem. Aí saiu. Quando ele saiu para lá de fora, tinha um camarada com cabelo aqui, ó.
Aí ele conversou lá com o rapaz, convenceu, entraram na barbearia de novo. E ele falou: ó, barbeiro também não existe. Ele existe sim, ué. Não existe. Existe, então por que então tem tanta gente cabeludo na face da terra? E ele falou: ué, mas eles têm que vir a mim para cortar. Ele: é isso daí. É porque que tem tanta miséria no mundo. É porque as pessoas não vão a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Então, amados, aqui ele diz, aqui eu não estou lendo todo não, eu estou lendo pausadamente, porque muita coisa vai demorar muito. Eu tenho certeza que os irmãos leram a revista, então os irmãos vão acompanhar com facilidade. Aqui ele diz que essa ação divina, né, inspirados porém os autores bíblicos não foram usados automaticamente, como se escrevesse um ditado. Eles foram instrumento de Deus, cada qual sua própria personalidade e talento, escreveram inspirado pelo Espírito Santo. Né? Bora aí para mim, Denivaldo. 2 Pedro 1,21. Os irmãos conhecem, mas vamos ler lá. Segunda Pedro 1,21. Vou ler aqui, então, se eu conseguir aí. Porque a profecia nunca foi produzida por vontade dos homens, mas por homens da parte de Deus, foram movidos pelo Espírito Santo. Vamos entender isso daqui. Então, o que acontece? A profecia é a Bíblia Sagrada. A principal profecia é a Bíblia Sagrada. Por que que muitos servos de Deus, às vezes estão no auge, estão ali sendo usados por Deus, de repente, ele fracassa? Porque, irmãos, tem irmãos que se preocupam em buscar demais, deve buscar mesmo. Não estou falando contra isso, não. Tem que buscar. Quem no monte vai, faz jejum, e vem para a oração, e ora de madrugada. Tem que fazer isso, deve. Mas só que aos poucos nós vamos deixando de aplicar a palavra de Deus em nossas vidas. E por que que Jesus chegou para aqueles homens no final e disse: eu não conheço vocês? Eu profetizei, então não vou profetizar não, no teu nome eu curei, no teu nome eu expulsei demônio. Mas então não. Por quê? Porque eu creio que esses homens deixaram de aplicar a palavra de Deus na vida deles. Nós corremos esse risco, irmão, de queremos ensinar os outros e não ensinarmos a nós mesmos. Nós, às vezes, Paulo falava isso: por isso subjugo meu corpo à servidão, para que pregando aos outros, eu mesmo não venha a ser reprovado. Então tem que caminhar junto, tem que ter um equilíbrio. Palavra e busca. Palavra e busca. Aleluia. Palavra e busca. Tem que andar junto. Aleluia. Porque o Espírito Santo, ele vai executar a palavra que teu coração absorveu. Ele executa aquilo que ele vai fazer você lembrar, aquilo que você absorveu. Uma vez eu já falei aqui para alguns irmãos, quando a Judite foi atropelada, como é bom a gente ter a palavra de Deus. Ali houve um monte de transtorno, demorou, o pessoal da ambulância enrolou, o cara, ela sangrando, e o cara, o trânsito livre, o cara andando devagarzinho, o cara não ligou a sirene, e eu falando com ele: olha, meu irmão, liga, né, anda mais rápido, ela está sangrando, bateu com a cabeça, não sabe o que aconteceu, e sabe que o cara está ali, parece que não está nem, você está falando com as paredes, e ele não está escutando, fazendo hora para não chegar lá antes de 7 horas, porque se ele chegasse antes de 7 horas, ele podia pegar outro resgate, outra corrida. Então ele estava fazendo hora para chegar lá depois de 7 horas, para ele poder entregar o plantão. Não é assim, Regina? É desse jeito. Às vezes o paciente morre por causa de uma negligência de um abençoado desse aí. E aquilo ali foi gerando
aquela ira de ver o descaso do homem. E chegou no hospital a mesma mão de obra para entrar lá no Souza Guiar. Por que não leva o Lourenço Jorge? Que amanhã tem que ser, quer dizer, ele que quis levar, o certo é levar, que era mais. Ele, por conta de largar o plantão, ele quis fazer isso. Então, a gente quando conhece é pior, né, gente? A gente sabe que é a malandragem toda. Irmão, e ali eu lembro do pastor Pedro, né? Que ele falava que a gente tinha hora que tinha que engolir o sapo e não botar as perninhas para dentro. E ali eu estava ficando irritado, irmão. Eu estava ficando irritado mesmo, eu estava ali quase saindo da graça, por causa daquela situação, irmão, mas na hora veio o versículo na minha mente. Aleluia. 2 João, versículo 8, que diz assim: olhai por vós mesmos, para não perder o que tem ganhado, mas antes receba inteiro galardão. Irmão, aquilo ali entrou como refrigério na minha vida. Eu me acalmei, fui lá na hora, falei para o motorista, abençoei a vida dele, irmão. Na mesma hora, Judite entrou, foi levado para fazer a tomografia, e na hora que eu estava enrolado ali, o troço estava tudo amarrado. A hora que eu abri meu coração e caí em si, as coisas desenrolou e não deu nada, foi só um corte na cabeça dele. Então você vê, irmão, essa palavra me veio porque eu li essa palavra. Jesus falou para os discípulos: não se preocupeis se vão falar, porque o Espírito Santo, ele vos fará lembrar tudo que eu tenho falado. E tudo que Jesus falou está onde? Está na Bíblia Sagrada. Aleluia. Então, se você quer ouvir Jesus falar para depois ele te lembrar, leia a Bíblia, louvado seja Deus. Leia a Bíblia, que numa situação de sufoco ele ajuda nas nossas fraquezas, louvado seja Deus. Aleluia. Não me livre de todo mal, não me deixe cair em tentação. Eu ia cair, irmão, que eu já estava ali doido para enganar, não estava mesmo. Aleluia. Porque, irmão, não é fácil. Você vê uma pessoa sangrando pela cabeça aqui, o sangue saindo pela cabeça, e a pessoa ali fazendo pouco caso. Não é fácil, irmão. O velho homem, ele quer aparecer, mas a palavra que eu li e que eu guardei no meu coração, o Espírito Santo me fez lembrar, e aquela palavra acabou com aquele homem velho que estava querendo aparecer. E ali, irmão, cheguei na tomografia, um conhecido na tomografia, olha, irmão, e ali me tratou bem a minha esposa. Deus acertou tudo. Agora, se eu continuo naquilo ali, meu irmão, o negócio ia dar um nó, e talvez ia sair de lá sem ser atendido. Então nós vemos a importância de nós termos a Escritura inspirada em nossas vidas, louvado seja Deus. Não que, por que eu estou falando Escritura inspirada? Porque às vezes nós pegamos a Bíblia e botamos ela do jeito que nós queremos na nossa vida. Nós não botamos do jeito que ela tem que ser colocada. Nós ajeitamos para nós, né, aliviamos para nós, apertamos para o outro. Mas se ela for aplicada segundo o que ela está escrito, o efeito é notório em nossas vidas. Diga glória a Deus. Aleluia. Então essa ação divina foi tão intensa que todas as palavras registradas na Bíblia eram exatamente as que Deus queria ver empregadas nas Escrituras. Louvado seja Deus. Aleluia. Então essas palavras, né, é aquela que Deus quis. Por mais que a gente olhe assim, foi o que Deus quis colocar. Louvado seja Deus. Aqui no 3, a inspiração da Bíblia plenária, né? Plenária fala de pleno, né? Ela não tem mais, tem pastores aí que dizem que precisa atualizar a Bíblia, não é isso? Aleluia, você tem que ver, eu vi uma... Ele quer atualizar. Isso, ele quer atualizar, então a gente não quer atualizar a nossa vida na Bíblia. A gente quer atualizar a Bíblia de acordo com o mundo, as pessoas querem. Não sei quem viu aí um debate de um pastor com aquela Lana Rove. Então você vê ali, irmão, o conhecimento que aquela mulher tem para distorcer tudo, para virar o troço. Se pegar uma pessoa que não conhece a palavra de Deus, ela convence. Convence que eles estão certos e nós estamos errados. Coisa do capeta também, o pastor também que ali,
O abençoado estava preparado, não é verdade? Me mostra onde está escrito. Não, mas que não sei o que lá no contexto. Ela quis colocar o sacrifício a Moloque, mas depois falar sobre isso, sobre o homossexualismo. Distorcendo tudo. E ele, me mostra onde está escrito. Não, mas que eu tenho que ir lá no tal lugar, não sei o que lá. Não, me mostra onde está escrito. Não, mas que, sabe como é que é? Que lá em Moloque, não sei o que lá, os prostitutos, não sei o que lá. Não, moça, mas eu quero que me mostre onde está escrito. Não tem nada escrito. Então, amado, você vê que se você não tiver conhecimento, daqui para frente, irmão, quem não tiver conhecimento da palavra, vai acreditar, aleluia, vai achar que não, a igreja lá é rígido demais, né? É rígido demais, vamos procurar um lugar mais tranquilo, vamos procurar, né, um lugar onde tem liberdade, onde a gente faz o que quer, porque a palavra de Deus diz que chegará um tempo que não suportarão a sã doutrina. O que é a sã doutrina? É a palavra do jeito que ela é, aleluia. Então nós precisamos, irmão, aprender para saber que aquilo é do Senhor e não do homem. Então a Bíblia é plenária. A inspiração da Bíblia é plenária, isto é, inspirada é total e completa, tanto do Antigo quanto do Novo Testamento. Paulo afirma que toda Escritura é inspirada. Nossa declaração de fé professa que a inspiração da Bíblia é especial, única, não existindo um livro mais inspirado e outro menos inspirado. Temos todos do mesmo grau de inspiração e autoridade. Significa que nenhum texto deve ser desprezado. Diga, nenhum texto deve ser desprezado. Aleluia. Igual uma vez tinha uma irmã lá embaixo. Ela depois deu testemunho. Falou que as filhas dela já eram crentes, pouco convertidas. E as filhas apertaram ela para levar para uma festa fantasia. E ela com o coração doendo, com medo que alguém visse para falar comigo, ela contando depois. Alguém visse para falar comigo e foi na festa lá. E quando foi domingo, chegou de noite na igreja, o que o pastor pregou era eu mesmo. Não sabia de nada, não. Deus sabe que eu não sabia de nada. E eu preguei nesse sentido e falei sobre essas festas, esses tipos de festa, que crente não deve ir, essas coisas toda. E a irmã dela, ela falou que a irmã brigou, você contou para o pastor que a gente foi lá. Você contou para o pastor. Então você vê, irmão, aí a pessoa quer fugir daquela palavra, não tem como fugir daquela palavra. Então muitas vezes, irmão, Deus nos pega algo que é um tesouro dado na nossa mão. Se aquilo aplicar em nossa vida, aquilo ali vai trazer uma libertação, vai trazer uma prosperidade, vai trazer, aleluia, uma unção sobre nossas vidas, vai aumentar o nível espiritual da gente, e a gente às vezes fecha o coração e não recebe, porque nós não olhamos, como a Bíblia diz, examinamos a nós mesmos. Então essa palavra, irmão, não é uma palavra para você ler, para dizer que sabe. Lá no Hospital São Lucas, lá é lugar só interna, em Copacabana, eu cheguei com um paciente lá, ele tem que ver se ele quer ou se ele não quer. Se ele não quer, a gente não pode insistir. Meu filho, assim totalmente revoltado, aquela cara assim, oprimido, eu já li a Bíblia 5 vezes, você quer me ensinar, rapaz? Ele falou assim. Então, quer dizer, leu como se fosse um livro qualquer, mas pela atitude dele, não aplicou nem um tio e nem uma vírgula na vida dele. Então, irmão, nós precisamos, aleluia, a Bíblia é muito boa. Eu gosto de ver aqueles irmãos que falam versículo, né? Que parece que tem o irmão Fábio Leonardo, né? Aquele irmão parece que a Bíblia está na cabeça dele, ele fala uma coisa linda, aleluia. Não estou dizendo que é o caso dele, eu estou falando, então, mas a gente vê que ele aplica na vida dele, né? É notório que ele aplica o que ele prega na vida dele. Mas muitas vezes
nós estudamos para pregar, nós estudamos para ensinar, mas não aplicamos na nossa vida. E nós vamos perdendo, irmão. Nós vamos perdendo, que nós vamos dando e não comemos. A gente vai enfraquecendo, e de repente não sabe por que a gente está tão fraco. Porque a Escritura é inspirada, é essa palavra inspirada, é ela que faz o efeito na nossa vida. Aplicada como ela está. Lógico que tem os contextos, várias situações que não são literais, né? Não são literais, são símbolos, são tantas coisas. Mas o que é para o quê? Para edificar nossas vidas. Então, o sermão da montanha, então, irmão, eu aconselho o pessoal da igreja, lá de baixo, aconselho aqui também. Eu estava tendo muito problema de relacionamento. Eu já contei para vocês, era um atrás do outro, gente me afrontando no hospital, lá vizinho, mas me afrontando um atrás do outro, e eu não gritava não xingava não, mas botava no lugar. Mas foram várias vezes. Então aí eu comecei a ler o Sermão da Montanha também. Capítulo 5, capítulo 6, capítulo 7. E se alguém aqui não teve esse hábito, eu aconselho a ter. Pega essa passagem e lê uma vez, bem devagarzinho, para você entender com aquela palavra e gravando. E lê outra vez. Passado outro dia, lê outra vez. E vai lendo, até ela praticamente ficar quase que decorada na tua mente. Porque ali é o principal que fala do relacionamento entre os seres humanos. Se a gente conseguir aplicar essa palavra na nossa vida, irmão, nós vamos vencer qualquer situação. Aleluia, porque ali ele manda a gente orar pelo que persegue, amar o nosso inimigo, perdoar quem nos ofende. Aleluia, ele traz ali, irmão, se nós colocarmos aquilo ali a base do evangelho, do relacionamento. Então faça isso. Se você não fez ainda, leia o capítulo 5, 6 e 7. Mas leia uma vez, 2 vezes, 3 vezes, 4 vezes, até ela fazer parte da sua vida. E você a qualquer momento está lembrando daqueles mandamentos ali, louvado seja Deus. Você vai vencer todas as dificuldades que você tiver, porque é a Escritura inspirada. Aleluia. É que vai, porque às vezes a gente prega esse tipo de palavra, a igreja fica chororô. Parece que não está recebendo. Não estou mostrando vocês não. Mas tu prega, tu vai ter a vitória. Deus vai enviar o anjo na tua casa. Mas essa palavra que manda você consertar, as pessoas não gostam. As pessoas ficam quietas, né? Irmão, é uma coisa tremenda. A palavra de Deus, aquela que nos corrige, é essa que é a melhor para nós. Aquela que chama atenção, é essa que é a melhor para nós, irmão. Porque vai mexer com as nossas estruturas. Aleluia. Louvado seja Deus. Aleluia. Nossa declaração de fé, essa que eu já li. Tudo que dantes, Romanos 15:4 diz assim: tudo que dantes foi escrito, para ensino nosso foi escrito. Aleluia. Então, o que ele está dizendo aqui? O que essa parte da Escritura está dizendo? Deus, ele usou o que? O Antigo Testamento. Aquela luta, aquela peleja, o inimigo levava preso, o inimigo vencia, eles venciam o inimigo, né? Aquela luta, aquelas dificuldades todas. Aquilo ali é exatamente o que acontece espiritualmente hoje. Aleluia. Ele mostra o material para explicar o espiritual hoje. Hoje, se nós saímos da presença de Deus, o inimigo te arrasta para o mundo de pecado. É isso ou não é? Hoje, se você, aleluia, desobedecer, se você e eu tomarmos uma posição fora da palavra de Deus, o inimigo age nas nossas vidas. Aleluia, destrói aquilo que nós conquistamos, destrói a nossa fé, destrói a nossa família, destrói tudo, nos leva preso. Aleluia. Então
Então nós vemos aquilo ali, tudo que o povo de Israel acertou e tudo que o povo de Israel errou. Então o que ele está falando? Olha, vocês olham as falhas dele e não cometam as mesmas falhas que eles cometeram. Aleluia! Olha para os acertos deles e faz, né, como eles fizeram, louvado seja Deus. Todas as vezes que abandonaram a obediência ao Senhor, eles sofriam as consequências. Hoje não é diferente, irmão. Nós vemos que todo aquele que resolve desobedecer, aleluia, como eu falei para os irmãos, tinha aquele homem que era o evangelista, eu falei para o senhor, que ele chegou na igreja arrasado, desempregado, lembra dele? Você, eu acho que você estava lá ainda, porque foi na época da construção do batistério, você estava lá ainda não. Aí o homem chegou lá arrasado, triste, arrebentado, não tinha onde morar, estava morando na casa do parente. E ali nós oramos por ele, Deus abriu as portas para ele, ele arrumou trabalho, nós demos lá, ele falou que a pedreira, nós demos batistério para ele botar o piso. E ele falou, pastor, agora eu não estou tendo nem, se eu bobear não tenho tempo nem de vir na casa do senhor, tanto trabalho que apareceu. E ele falou, ela chegou lá falando que era evangelista, com a carteira de evangelista. E eu falei para ele, olha, você... E aquela pessoa que falava, você falava uma palavra e falava 20. Aí eu falei, ó, você fica aqui com a gente, alguns meses aqui que nós vamos observar. Se Deus confirmar no nosso coração, vou levar você lá na matriz, vou falar com o pastor Gesiel, a gente reconhece você como evangelista. Irmão, não passou uma semana, 2 por aí, que eu tinha falado isso com ele, ele falou, ó pastor, não vou dizer o nome que é a igreja daqui, eu não vou dizer o nome. Ó pastor, eu amo o senhor, eu agradeço muito o que essa igreja fez por mim. Aquela conversa, né? Que eu amo, mas vou para outra. Já viu? Aquela pessoa que sai da igreja, eu amo essa igreja, mas vai para outra. Aí aquele homem, eu falei, olha, pastor, me perdoa, que isso, que aquilo, mas eu fui na igreja do fulano de tal, e ele falou que se eu fosse para lá, ele me reconheceria como evangelista. Eu falei, ué, eu não sou teu dono. Eu não sou teu dono. Se você achar que está na direção de Deus, você vai. Eu não sou, você não é meu e cá. Eu não te algemei, você está preso aqui. Se você estiver agora, cuidado se você estiver fora da direção de Deus. Foi aqui que Deus te abençoou, você chegou aqui no estado deplorável, Deus aqui te abençoou, você vê o que você está fazendo. Não, pastor, Deus já falou comigo, olha só, e foi embora. Irmão, passado pouco tempo, ele comprou até moto, viu? Comprou até moto. Ele foi embora para visitar uma parente que ele tinha lá em São Gonçalo, levou um pombo na ponte Rio-Niterói. Torceu o braço, botaram uma tábua no braço dele. Ele não esperou o tempo, em 3 dias não estava sentindo mais nada, tirou e foi trabalhar de pedreiro. Aí rompeu alguma coisa lá no braço dele, irmão, e ele ficou mal. Ele não pôde trabalhar mais, não pôde mais nada, não pôde pagar mais aluguel, foi embora para lá, do lugar que ele tinha saído, porque ele não queria ficar, teve que voltar para lá e pedir socorro a um parente dele. Olha só, irmão, Deus estava abençoando. Ele deu um passo. Por causa de quê? Por causa de querer adiantar a vida dele antes do tempo do Senhor. Querer adiantar antes do tempo do Senhor. Então, irmão, vamos esperar em Deus e descansar no Senhor, porque Ele tem o tempo certo para todas as coisas em nossas vidas. Louvado seja Deus. Então você vê, irmão, que ele disse que o Senhor falou com ele, mas eu vi que não era Senhor nenhum. Eu vi que era o orgulho dele querendo lá receber um título, querendo aquela coisa, e também o outro lá, o pastor não teve sabedoria, né? Porque ali na igreja aparece, irmão, diácono de outra igreja, era plena Deus, você apareceu e aparece. Olha, eu estou na igreja lá, eu estou há 10 anos como diácono, eu acho que eu estou querendo sair daquela igreja. Ele esperando, vem para cá que eu vou te... Eu falei, meu irmão, a palavra de Deus diz, se você não servir bem como diácono,
você não pode alcançar nada maior para você. Então volta para a tua igreja, serve bem como diácono, que Deus lá vai te honrar. Louvado seja o nome do Senhor. Então tem, meu irmão, então nós precisamos saber que a Bíblia é para ser obedecida. Essa palavra, irmão, é para ser aplicada, ela é inspirada. Ela é que faz o efeito, louvado seja Deus. É ela que tem esse poder de fazer o efeito. Aleluia, a vida da pessoa pode chegar oprimida, receber uma libertação, mas aquela libertação é uma libertação parcial, porque se ela não aplicar a palavra na vida, vai voltar mais 7, pior do que ele ainda, e o estado dela vai ficar. Porque quem liberta mesmo é a palavra inspirada, entrando no coração da pessoa, é ela que muda a história da pessoa. Diga glória a Deus. Aleluia. Louvado seja Deus. Então nós falamos, a Bíblia é o quê? É o manual do construtor. Diga, manual do construtor. Foi o Senhor que nos fez e deixou tudo escrito para dizer como é que funciona. Aleluia. Como é que funciona? Como é que nós vamos funcionar bem se aplicarmos a palavra de Deus inspirada em nosso coração? Tem um texto aqui que eu vou ler que não está na revista dos irmãos. Então os irmãos aqui acompanham. Portanto, a inspiração divina é a influência sobrenatural do Espírito Santo como um sopro sobre os escritores da Bíblia, capacitando-os a escrever e transmitir a mensagem divina sem mistura, sem erro. A própria Bíblia reivindica, ela chama para si a inspiração de Deus, pois a expressão assim diz o Senhor, como carimbo de autenticidade divina, ocorre, essa palavra exatamente. Antes foi palavras similares e assim diz o Senhor. Mas essa palavra, assim diz o Senhor, segundo o escritor, ocorre 2.600 vezes nos seus 66 livros. Isso além de outras expressões equivalentes, que é falada no livro aqui do Antônio Gilberto, um estudioso da Bíblia, da CPAD. Então, amado, nós precisamos saber que essa inspiração, esta palavra, é um tesouro que nós temos em nossas mãos. É um tesouro, irmão. Aleluia. Para você ver, lá no hospital, chegou uma moça lá e que foi fogo puro e não sei o que lá, e que o culto foi uma bênção, e que fez isso, aquilo outro. Eu fiz uma pergunta simples da palavra de Deus, ela não soube me responder. Então olha a dificuldade, irmão. A pessoa que está muito espiritual, mas sem praticar a palavra de Deus, e corre o risco de entrar um espírito de engano na vida da pessoa, e a pessoa vai pensar que é o Espírito Santo, sem ser. Aleluia. Você vê lá naquele profeta, aquela guerra lá, Josafá se juntou com Acabe. Ali Acabe mandou chamar 400 profetas, todos os 400 falaram, vai que você vai ganhar a guerra. Aí Josafá, mas não tem outro aí que Josafá já estava todo errado, ele está fazendo aliança com aquele homem ali, E Acabe estava armando para matar ele, porque eles estavam afim de matar Acabe, Acabe mandou ele botar as roupas de, mas era o Deus que estava olhando tudo, não teve jeito. E foi lá chamar Micaías, e já falou para ele, olha o que você vai falar, porque todos os 400 falaram bem que o rei vai ganhar a guerra. Ele falou, o que o Senhor falou, eu falarei. Chegou lá, ele falou, não, pode ir que vocês vão ganhar. Aí o rei, já te falei para tu falar a verdade. Ele já sabia que aquilo ali não era verdade. Eu vejo Israel desperto, como só perdendo a guerra. E aí um dos 400 profetas foi lá e bateu em Micaías e falou, da onde que o Espírito do Senhor passou da gente e falou com você? Por quê? Porque o Espírito, Satanás se transforma em anjo de luz. O Espírito que estava nos profetas era um Espírito de engano, mas eles pensavam que era o Espírito de Deus. Então, por isso eles bateram em Micaías, porque eles falaram, da onde que passou? E aí Acabe falou, bota ele lá no pão de amargura. E
e só tira de lá quando eu voltar. Se você voltar, o Senhor não falou por mim. Então você vê, irmão, se nós quisermos ser espirituais, sem aplicar a Escritura, aleluia, inspirada em nossas vidas, nós podemos receber um espírito de engano, que nós vamos pensar que é o Espírito Santo, e não é. Eu já contei para os irmãos aqui, de uma amiga nossa que é católica, né? E ela ora, ela diz que é batizada com o Espírito Santo, e fala em língua estranha. Nós fomos lá em Nova Iguaçu visitar a casa dela, e lá eu peguei uma bibliona grandona que ela tem lá, e comecei a explicar nas escrituras para ela, para o marido dela, e só que quando eu ia explicar, ela começava a falar em língua, e o marido querendo aprender, com o olho brilhando, querendo aprender, e eu ia falar, e ela, na hora que eu falava, ela falava língua estranha junto, e ele ia falar: peraí, deixa ele me explicar, eu quero aprender, deixa ele me explicar. E eu pegava, eu estava indo desde as imagens de escultura até chegar em Jesus Cristo, e eu ia explicar, blá, 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 blá. Eu falei: é tudo, né, rapaz? Aí chamei Judite e falei: a gente pode orar por você? Irmão, foi só botar a mão dela no bufo no chão, mas na cabeça dela era o Espírito Santo. Então é isso que dá de querer ser espiritual, querer ficar atrás de mistérios sem observar a Escritura Sagrada. Aleluia! Então primeiro vem a Bíblia Sagrada sobre nós, depois a unção do Espírito Santo vem. Primeiro nós temos que aplicar na nossa vida, para depois, louvados, o Senhor vai operar, que Ele falou que Ele dá o Espírito Santo a quem lhe obedece, louvado seja Deus. Então nós precisamos saber que a Bíblia Sagrada não é um livro para ler, para deixar na prateleira só, não. É um livro que eu tenho que ler, mastigar, entender. Se eu não entendi, eu preciso procurar alguém que entenda para me explicar, porque eu não posso ler um texto, não saber o que significa e deixar para lá. Eu não posso fazer isso, irmão, senão a verdade nunca vai nos libertar. Eu preciso entender. Ah, pastor, mano, eu não tenho esse entendimento que o senhor tem, que os irmãos têm. Mas então, você sabe que tem gente que tem. Então, hoje nós temos zap, nós temos telefone, mas os textos da palavra de Deus são os menos visualizados. Aleluia! Às vezes uma bobagemzinha, um videozinho, aquilo ali todo mundo vê, mas se botar, aí tem mãozinha, né? Agora, quando é escritura, não é tão agradável aos olhos das pessoas. E quantas vezes, irmão, nós perdemos essa ferramenta, nós deixamos de usar essa ferramenta, porque ficamos no Facebook, e ficamos não sei aonde, e no YouTube, e não sei o que lá. Se fosse ainda ver mensagem, pregação, tudo bem, né? Nosso grupo de amigos, eu falo lá na igreja do jovem lá, né? Tem gente que quer promover mais a si mesmo que a Jesus Cristo. Ele bota a foto assim, bota a foto assim, e bota assim, mas não bota uma mensagem de evangelho para aquele amigo que não é crente. Irmãos, aleluia, nós queremos aparecer mais do que Jesus Cristo. Ah, eu tenho 50 e tantos seguidores. Bota esses seguidores para seguir a Jesus, louvado seja Deus. Usa essa ferramenta, irmão. Eu estou vendo como isso é maravilhoso. Lá no hospital, irmão, eles não aceitam pregar para eles. Eu começo a falar, agora já estou aceitando, eu chamo para orar antes de começar o plantão. Uns ficam de cara feia, mas outros, a maioria já está vindo orar. Começar o plantão para orar. Mas da hora que eu vou pregar, aí um sai para lá, um sai para cá. Quando está roda de piada, mas se for falar de Jesus, um sai para lá, um sai para cá. Deve falar, vem o chato ali. Mas aí eu boto uma mensagem, né, diariamente, né, às vezes falho um de outro, desde a pandemia, que eu boto uma mensagem no meu status de WhatsApp, e eu vejo que a maioria deles, todo dia estão lendo, louvado seja Deus. Por que ele não quer ouvir? Porque eles se sentem envergonhados no meio dos outros.
quando pede para oração, me chama lá no canto escondido para ninguém ver, para me orar por eles. Mas aí, através disso daqui que eu boto, essas mensagens que eu boto, eles estão lendo, eu vejo todo dia, estão acompanhando diariamente os espíritas, os macumbeiros, os ateus, tudo, eles estão acompanhando essa mensagem. E eu creio que Deus vai fazer a obra na vida deles, louvado seja Deus. Então, irmão, nós precisamos usar essa ferramenta, essa palavra inspirada, passar para as pessoas, porque ela tem o poder de transformar. Não somos nós, é a palavra do Senhor que tem o poder de transformar a vida daquelas pessoas. Eu não sei pregar, eu não sei botar uma mensagem, bota um versículo, separa um versículo, manda faz uma lista de transmissão e manda, louvado seja Deus. Aleluia. Porque assim você vai estar ajudando. Não estou dizendo que você não pode ver nada, não, é isso também. Mas não usa todo o seu tempo. Esqueça da palavra de Deus inspirada para poder levar aqueles que estão longe, aqueles que às vezes não querem te ouvir, aquele que você não consegue chegar perto, mas você tem um contato dele. Vamos passar essa passagem. Quem não gostar vai te bloquear, aí não tem problema. Quem não quiser vai te bloquear, mas a mensagem do Senhor vai andar. Aleluia. Então aqui também ele fala da inspiração dos autores, né? O Espírito Santo garantiu liberdade aos escritores, né? E aí ele fala aqui dos vocábulos, gramática, né? Gêneros literais que ele usou. Os autores não se tornaram intérpretes do divino. Isso porque Deus não inspirou os escritores apenas pensamentos ou ideias. O Espírito Santo também inspirou cada uma das palavras que expressasse com exatidão a mensagem da Bíblia. Coloca para mim, Leivaldo. 1 Coríntios 2, a partir do 10. Faz esse favor. Se eu falar alguma coisa que os irmãos não entenderem, pode levantar a mão e questionar, tá bom? Está todo mundo livre. Hoje nós estamos na escola. O aluno pode perguntar ao professor. Amém. Diz ali: mas Deus nos revelou pelo seu Espírito, porque o Espírito penetra todas as coisas, ainda as profundezas de Deus. Mais um. Porque qual dos homens sabe as coisas do homem, senão o Espírito do homem? Nosso Espírito sabe as coisas do nosso Espírito, que nele está. Que nele está. Assim também ninguém sabe as coisas de Deus, senão o Espírito de Deus. Então nós só vamos poder entender as coisas de Deus se nós andarmos em santidade, aplicar a palavra. Aleluia. E o Espírito Santo vai estar em nós e ele vai nos ajudar a compreender as coisas de Deus. Amém? Mais um. Mas nós não recebemos o Espírito do mundo, mas o Espírito que provém de Deus, para que pudéssemos conhecer o que nos é dado gratuitamente por Deus. Aleluia. Mais um reiterado. As quais também falamos, não com palavras de sabedoria humana, mas com as que o Espírito Santo ensina, comparando as coisas espirituais com coisas espirituais, não com coisas da terra. Jesus também usava as parábolas, porque se ele falasse a língua celestial, a gente não ia compreender. Então ele usava coisa que a gente conhecia para explicar as coisas que nós não conhecíamos. Obrigado, irmão. Aleluia. As limitações dos autores. Depois já vai para Mateus 11, 25. Os autores escolhidos por Deus para escrever a Bíblia eram pessoas assim como nós, inclinadas às mesmas paixões e falhas. Moisés, por exemplo, mesmo sendo autor do Pentateuco, os primeiros 5 livros da Bíblia, não pôde entrar na terra prometida porquanto transgredira contra o Senhor no deserto de Zim. E Deus mandou ele falar a rocha, ele bateu na rocha, né? Aleluia. Vamos ler ali. Ele diz aqui: naquele tempo, olha só o privilégio que nós temos. Olha, naquele tempo, respondendo, Jesus disse: graça te dou, ó Pai. Aleluia. Senhor, ó Pai, Senhor dos céus e da terra, que ocultaste essas coisas dos sábios
e entendidos, e a revelaste aos pequeninos. Olha que coisa maravilhosa, o tesouro que tem nas nossas mãos. Só que muitos de nós têm pego esse tesouro, aleluia, e tem largado ele no canto. Nós não dedicamos um tempo à leitura dele, que é a palavra de Deus, a Bíblia Sagrada. Nós não dedicamos um tempo diariamente a ler essa palavra. Nem a pandemia. Aleluia! A pandemia, Deus deixou a pandemia mesmo. E muitos de nós não lemos a palavra em casa porque não tem tempo. Eu falo para o jovem lá. Lá tem oração terça-feira. Um eu não vou porque eu trabalho, outro eu não vou porque eu estudo, outro eu não vou por causa disso. Irmão, mas entra de férias, ninguém aparece lá. Então, irmão, falsos discursos. A palavra de Deus diz que nós nos enganamos com o falso discurso. Ah, eu não vou por causa disso. Aí quando tem a oportunidade, não vai. Então, amado, nós temos esse tesouro. E muitos de nós estão passando dificuldade de relacionamento, de problemas, porque não aplicamos, não valorizamos esse tesouro, louvado seja Deus. Só deixa de ler a Bíblia aquele dia que aconteceu imprevisto, mas ali você vai ficar ali com aquela tristeza. Poxa, hoje eu não li a Bíblia, meu Deus, o dia foi embora, eu não consegui. Uma vez o pastor falando que tem irmão que tem a Bíblia dele, a Bíblia está em casa, ele vai abrir a Bíblia está lá há muito tempo, cheio de poeira. Ele vai abrir a Bíblia e vai. Está com a dobradiça enferrujada. Está com a dobradiça enferrujada. De tanto tempo que não é aberta. Irmãos, nós precisamos. Como a gente precisa do arroz, feijão, café, carne. Porque ele diz que nem só de pão viverá o homem. Não é só de pão, aí tem que comer, tem que beber. Mas a parte nós somos homens físicos, carnais, e somos homens espirituais. Duas naturezas estão em nós ainda. Enquanto nós não formos aperfeiçoados, duas naturezas. Então nós precisamos o quê? Comer, beber, dormir. Nós precisamos de fazer as coisas que é concernente a essa vida. Mas Jesus falou que não é só disso que vive o homem, não é só dessa parte, mas é de toda a palavra que sai da boca de Deus. Viverá o homem, louvado seja Deus. Então, amado, o mesmo valor que nós alimentamos, nós lanchamos, tomamos um café de manhã, toma teu café espiritual, lê a palavra de Deus, ora, lê a palavra. A gente almoça, assim, aquele que não está trabalhando puder. Agora a gente pode ler a Bíblia onde tiver. Você pode estar trabalhando em uma brechinha, você bota aqui na Bíblia, aqui, tu lê. Tu vai no consultório, está esperando, tu pode ler a Bíblia. Então nós temos a Bíblia, Deus facilitou de tal maneira que não tem desculpa para nós de não lermos a Bíblia. Aleluia. Então, louvado seja Deus. Nós também jantamos, então vamos alimentar o nosso corpo espiritual como alimentamos o nosso corpo físico. Diga glória a Deus. Glória a Deus. Aleluia. Coloca ainda para mim 2 Coríntios 4:7. Entretanto, nenhum texto das Escrituras, quanto à sua inspiração e veracidade, está condicionada às limitações de seus autores humanos. Não está limitado ao homem. Não é de particular interpretação. Às vezes você prega uma passagem, outro prega diferente, eu já vou dizer, não, é isso aqui, está acabado. Eu tenho a palavra final para esse texto. Não existe isso. E você vê que 1000 prega a mesma mensagem, 1000 prega diferente, e está falando o que o texto está falando. É uma coisa incrível, irmão. É uma coisa maravilhosa. Você lê, você acha que já esgotou o texto, vem outro e prega e te ensina coisa que você ainda não conseguiu enxergar naquele texto. Então, por isso, não é de particular interpretação. Aleluia! Ela vai, e todas, incrível, todas as palavras. Olha que aquela passagem da transformação dos pães em peixe. Olha que eu já li aquilo de trás para frente,
Foi um irmão lá na igreja lá, e pregou uma coisa que eu nunca vi, irmão. Que pensa que foi a mensagem? Eu falei, meu Deus, como que a tua palavra é viva, louvado seja Deus. Aleluia. Eu achei que eu já tivesse esgotado, ouvido tudo daquilo. O irmão foi lá e pregou, e foi uma bênção, trouxe um esclarecimento maravilhoso para nós. Aleluia. Diz ali: temos, porém, esse tesouro em vaso de barro, para que a excelência do poder seja de Deus e não de nós. Louvado seja o nome do Senhor. Então, amado, nós precisamos saber que a palavra é que tem o poder, não é eu. Não é eu que prego, não, que a palavra de Deus que tem o poder de fazer a diferença. Lógico, se eu me consagrar, antes de vir pregar, passar um tempo lá com Deus, orando, buscando a presença de Deus, vai fazer toda a diferença na hora da pregação, do que eu pegar e ler e ali transmitir, né? Porque os apóstolos andavam e viam essas maravilhas que eles faziam e falavam, eles sabiam que eles andaram com Jesus. Aleluia. Então, quando a gente passa um tempo buscando o Senhor, aleluia, a palavra vai tocar nos corações, a palavra vai tocar, louvado seja Deus, aleluia, e vai fazer aquilo que lhe apraz. Os diferentes gêneros literários, né, que ele fala aqui, né, a linguagem de senso comum, não é verdade? Que ela foi falada em que? Em linguagem comum, para que todos pudessem entender. E o mais importante, não, mas eu não sei ler, pastor, eu não sei. Ele falou, a fé vem pelo ouvir. O ouvir pela, olha, até isso, olha, a fé, eu não sei ler, pastor, eu nunca fui numa escola, irmão, não tem desculpa. Porque a fé vem pelo ouvir, o ouvir pelo ouvir a palavra de Deus. Então, amados, se nós lemos, vamos ver, eu já vou para 27 anos, em julho agora, 27 anos, que eu desci as águas e batizei Jesus. Aqui tem irmão que tem até mais do que eu. Pastor Francisco tem quantos anos? 60 que se foi batizado? No ano 60. Mais de 60 anos. Há mais de 60. Irmão Ruth tem quanto? Já tem quantos anos que passou pelas águas? Mais de 50 anos. Então você vê como tem outro que tem 30, outro tem 20, outro tem 10, outro tem 5, outro tem... Irmão, você vê que o médico, ele tem uma sabedoria assim fora de série, né, gente? O pessoal vai lá no cérebro, né? Lá no Saracuru, né? Eles faziam uma cirurgia no cérebro, tiravam aqui a chave da calota, tiravam um pedaço de osso e não podia fechar. O que eles faziam? Abria aqui, botavam o osso aqui dentro e o osso ficava preservado ali até o negócio sarar. Depois eles tiravam o osso daqui, botavam de novo. Que coisa! Como é que a ciência está avançada? Cada coisa que eles fazem ali que a gente fica, né? E eles estudam o quê? 5, 6 anos. Irmão, estão ali expertos naquilo que eles fazem. Irmão, nós, aleluia, éramos para ser, eu estou falando, a começar de mim, era para me ser uma pessoa muito melhor do que sou, pelo tempo que eu já leio e escuto pregação. Eu também. Então nós, eu falo nós, por quê? Porque nós escutamos, irmão, se nós colocássemos realmente em prática, eu ainda sei que preciso melhorar, colocasse em prática tudo que nós aprendemos, irmão, a nossa vida estaria muito melhor do que está. Nós estaríamos muito mais em comunhão com Deus do que estamos. Nós estaríamos muito mais entendidos na palavra de Deus do que estamos, irmão. Mas às vezes a nossa dificuldade é justamente a falta de nos empenharmos mais e aplicar a palavra de Deus em nossas vidas. Louvado seja Deus. Então isso daqui é o remédio, louvado seja o nome do Senhor. Aleluia. Então nós vemos que Deus falou na língua dos homens. Deus falou na língua dos homens. Tem até um livro que eu estou lendo, que o nome do livro é esse lá do estudo. Deus falou na língua dos homens. Então ele falou de maneira que qualquer um pudesse entender. A Bíblia hoje tem tradução de tudo quanto é jeito. Aleluia, explicação para todo lado. Cuidado para você.
o Google não pastorear você, tá bom? Cuidado para a internet não ser o seu pastor. Tem pastores lá que são bênçãos de Deus, são pessoas inspiradas, mas tem uns trapalhão lá que pode te enrolar e você seguir um caminho que não é de Deus. Se a gente vê essa Lana Rhodes aí, se você ouvir ela falar, se você não conhece a palavra de Deus, você vai bater palma para ela. Você vai dizer que o ruim somos nós, que não aceitamos estar dentro da nossa igreja. Aceitar, aceita, a gente não aceita o pecado que é cometido, né? Mas se você não conhecer, você vai bater palma. Uma vez eu ganhei um livro, né, de uma pessoa que é adventista. O livro de Lucas, falando, comentário sobre o livro de Lucas. E eu fui de livro de Mateus ou de Lucas, não lembro. Aí fui lendo, estava bonito, estava bom, mas chegou no final, começou a falar que no final dos tempos, a polícia ia chegar e vai te perguntar, botar na tua casa, você guarda o sábado ou guarda o domingo? E se você guarda o domingo, você está livre, mas se guarda o sábado, vai morrer, olha. Aí eu peguei, não acabei de ler não, eu peguei o livro, joguei no lixo e acabou. Porque não tem nada a ver, irmão. E outras coisas que ele falou que não tinha nada a ver. E outra menina queria me transformar, me mudar para essa religião na época, eu era mais novo convertido, e me deu um DVD. Irmão, não tem nada a ver com a palavra de Deus, o que aquele homem estava falando. E aí a pessoa me ensinou, e lutou, já estava quase indo na dela. Eu era há pouco tempo convertido. Aí ela falou para mim, olha, a única coisa, olha só, como é que Deus é bom para mim, né? Eu já estava indo ali. A única coisa que eu não consigo fazer ainda é perdoar. Eu falei, ué, quer dizer que guardar o sábado não pode, mas não perdoar, guardar o sábado é mais forte do que perdoar. Aí eu falei, não leva mal não, estou fora de você. Então você vê, irmão, que se você não conhecer a Bíblia, você é levado por vento de doutrinas, por doutrina de demônio, que não tem nada a ver com a Bíblia Sagrada. Eles ensinam uma parte lá que é boa, que é de acordo, mas ensinam, mas tem outra parte que foge totalmente da Escritura Sagrada. E a palavra de Deus, que toda a Escritura, o testemunho de Jeová, em João 1 ele fala que Jesus era um Deus de letra minúscula. Ele não considera Jesus como Deus. Mas se você não entende a palavra de Deus, você vai aceitar, porque eles têm uma lábia, eles sabem falar muito bem. Então, irmão, sem conhecer a Bíblia, vai chegar o tempo, se nós não conhecermos as Escrituras inspiradas, nós vamos se perder nos falsos ensinos. Nunca pensa que sabe tudo. Eu nunca sei que sei tudo. Se eu tentar alguma coisa, eu não souber, eu vou pedir opiniões a outros, eu vou querer saber o que você pensa disso, qual a tua opinião sobre isso. Porque nós não podemos bobear que a nossa salvação é muito... Vou passar rapidamente aqui no tópico 3. A inspiração do Antigo Testamento. A Bíblia é categórica, vou reiterar aqui, sua inspiração divina. O registro de Juízes ensina que os livros de Moisés são mandamentos do Senhor. Não vamos ler, porque exatamente está escrito, que ele fala ali que o livro de Moisés são mandamentos do Senhor. Aqui as palavras do Senhor dos Exércitos, enviada pelo seu Espírito, mediante os profetas precedentes, aqueles que vieram antes. Então o Espírito Santo vinha e ele ia lá e falava para o rei, falava para quem ele era direcionado. Aleluia! Louvado seja Deus! Mas hoje, irmão, aleluia, vem a inspiração do Espírito Santo, a pessoa recebe o dom, e vem a inspiração do Espírito Santo e usa no momento que ele quer, a hora que ele quiser, para aquilo que ele quiser. Então o controle é do Senhor Jesus. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Aleluia, essas declarações atestam, bota Lucas 24, 44 para mim. Essas declarações atestam que o Espírito Santo, como a fonte originária do Antigo Testamento, louvado seja Deus. Então toda a Escritura, ela é inspirada pelo Espírito Santo. Aleluia.
Diz assim a palavra de Deus. Então abriu-se e disse: são essas as palavras que vos disse estando convosco, que convinha que se cumprisse tudo que vinha, o que de mim estava escrito na lei de Moisés e nos profetas e nos salmos. Jesus falou. Você vê que Pedro puxou, na hora que ele foi crucificado, Pedro puxou a espada e vulco na orelha lá do soldado, e Jesus falou: guarda essa espada. Você pensa se eu quisesse, eu não orava, meu pai, ele mandava 12 legiões de anjos para me socorrer aqui. Mas tem que cumprir as Escrituras, tem que cumprir a Escritura, louvado seja Deus. E ela tem que se cumprir na nossa vida, louvado seja Deus. Aleluia. Então você vê o quê? Que Jesus, o mais bonito de Jesus, é que ele podia se livrar daquilo, irmão. E nós, como diz o apóstolo Valdomiro, nós, um comedor de angu, a gente quer, né, ser alguma coisa. Jesus podia se livrar. Isso aqui é mais bonito, irmão. Tem hora que a gente está numa fria, a gente não consegue se livrar, a gente não dá para sair se ninguém nos ajudar. Mas Jesus não, ele podia evitar aquilo, mas não quis. O domínio próprio, né? A temperança, o controle, louvado seja Deus, por minha causa e por sua causa. Ele passou por aquilo ali, louvado seja Deus, e deixou tudo escrito para nós vencermos. Essas declarações atestam o Espírito Santo como fonte originária do Antigo Testamento. O Novo Testamento possui o pressuposto básico da inspiração, a promessa de Cristo de enviar o Espírito Santo para guiar os discípulos. Antes era o que? Emanuel, de Deus conosco, né? Agora é o Espírito Santo, que é Deus em nós, é Deus na nossa vida, louvado seja Deus. Então, se nós nos santificarmos e nós criarmos uma comunhão com Ele, Ele vai nos guiar em toda a verdade, Ele vai fazer-nos entender toda a sua vontade. Tudo que está escrito em sua palavra, nós vamos ter a capacidade de compreender. Lembra que ele falou no livro de Isaías? Haverá um tempo que ninguém vai precisar ensinar um ao outro. É isso, meu irmão? Não vai precisar ensinar o outro, pois o Senhor escreverá a sua lei em seus corações, louvado seja Deus. E o que é isso? É o Espírito Santo habitando em nós, vai nos ajudar a compreender as Escrituras, louvado seja o nome do Senhor. Aleluia. Por isso que nós precisamos de andar em santidade e ter a comunhão com Ele, porque Ele se entristece, Ele se afasta. Aleluia. Tessalonicenses diz para não extinguir o Espírito Santo. Então, se nós não tivermos Ele, irmão, nossas palavras vão ser vazias, nossas palavras vão ser palavras como se estivesse dando aula no colégio aí fora, louvado seja Deus, não vai fazer efeito nenhum nem na minha vida, nem na vida de ninguém, louvado seja Deus. Aleluia. Estou pulando aqui, correndo, não estou lendo tudo não por causa da hora. Aqui na segunda parte do terceiro tópico, nessa direção, vários outros textos apontam para a ação do Espírito Santo nos escritos da nova aliança. 3. A obra regeneradora e a iluminação. A Bíblia ensina que o Espírito Santo testifica de Cristo e convence o mundo do pecado e do juízo. João 15, 26 e 16, de 8 a 11. Desse modo, o Espírito Santo atua no processo da salvação e produz a fé regeneradora, em Efésios, que vem pelo ouvir da palavra. Olha aí, ouvir a palavra. Nesse aspecto, o Espírito Santo não apenas inspirou as palavras de salvação, mas também aplica ao coração humano, a fim de regenerar os pecadores. Irmão, uma vez eu estava lá no hospital, eu estava trabalhando, cada coisa que acontece, lá em Saracuruna, eu estava trabalhando, o que a Escritura faz? E chegou uma moça que eu não conhecia, não via, não sei se falaram para ela lá que eu era crente, pelo menos que era pastor, e chegou chorando: por favor, me dá uma palavra, me dá uma palavra. Eu falei: Jesus, o que eu vou fazer agora, meu pai? Totalmente, você me pegou desprevenido, totalmente desprevenido. E eu falei: Jesus, o que eu vou falar para essa mulher, Deus?
olha como é que ela está, e não tem nada para falar para ela. Aí eu tinha uma Bíblia velhinha que eu levava, fui lá e peguei a Bíblia, abri, fui lá para o cantinho com ela e li, e só li, abri e li. A mulher estava a chorar e agradeceu a Deus. Eu olhei por ela, eu não sei o que ela tinha, eu sei que aquela palavra que eu li impactou a vida dela. Eu não falei nada, eu não procurei, eu abri e li, e aquilo impactou a vida dela. Olha o poder da palavra de Deus, irmão. É um poder tremendo, louvado seja Deus. Aleluia! A misericórdia. Outro foi um homem, eu estava sentado lá, e chega um homem com, eu estava jantando, eu e outro colega, chega um homem que com os olhos nem bola de fogo, irmão. Bola de fogo. Ele está, o que ele falou para mim? Vocês são crentes, não são? Eu falei, somos. Eu queria conversar com vocês. Ele está dizendo que a mulher dele traiu ele com o pastor da igreja. Olha que situação, né? O pastor que estava fora da presença de Deus, totalmente fora, estava ali como um fantoche, que não era nada de crente, nada de pastor, e ele falou, eu vou matar ele, eu vou sair daqui, eu vou, e eu vi que o diabo tinha tomado conta da vida daquele homem. E eu falei, meu Deus, vamos conversar isso aqui não, vamos fazer o seguinte, vai lá no meu setor lá, isso já era a hora da janta, vai lá que nós vamos conversar com você lá, que aqui está. Aí lá orientei, peguei a palavra, li a palavra para ele, que eu não sabia nem o que falar, li a palavra para ele. E aquele homem saiu do mesmo jeito. Eu falei, Jesus, ele vai fazer uma doideira. Eu não soube falar com ele, ele foi embora e vai matar uma pessoa, e o Senhor mandou ele vir aqui, e eu não soube falar nada com ele, e o homem saiu do mesmo jeito. E eu fiquei naquele desespero, irmão. 3 horas da manhã eu estava lá no meu horário. Vem o homem com o semblante totalmente mudado. Pastor, obrigado pela palavra que você me deu. Eu não vou matar ninguém, eu vou lá na minha casa, vou tirar minhas coisas e vou viver a minha vida. Irmão, então você vê o impacto da palavra. Você pensa que não fez nada, e você sai, não fez nada, você diz, a crença vai embora, a fé vai embora. Lá no Hospital da Beneficência também aconteceu. Já contei talvez para os irmãos aqui. Cheguei, eu fui mudado, lá tinha, Regina trabalhou lá, Regina que arrumou para mim lá, né, Regina? Eu estava no sufoco danado, a Regina foi lá me socorrer, aleluia. Me botaram lá no sufoco, mas ela foi lá, ajudou lá na supervisão, porque eu sem saber nada, me botaram num lugar que não tinha enfermeira, e eu fiquei ali no sufoco, só Deus mesmo. Mas ali foi uma bênção na minha vida, aprendi, Deus usou muito ali, vi muitos milagres de Deus acontecer. No caso de um prédio novo e um prédio velho. Aí um dia me botaram para trabalhar no prédio velho. Cheguei lá, um dos pacientes, eu ia no setor falar, olha, antes de pegar, eu ia lá e olha, eu sou técnico de enfermagem do carro, eu vou estar cuidando de vocês, e dou aquela força ali para a gente ficar inteirado. E o homem estava com a perna dessa grossura assim, uma ferida desse tamanho assim, e olhando na janela do hospital assim, ó. Já viu aquela cara que vai pular? Um cara de quem vai pular? É isso que ele estava. Totalmente abatido, deprimido, com um cara que vai pular. Eu falei, Jesus, esse homem vai pular no 6º andar. E comecei a cuidar dele, peguei a Bíblia, li para ele a Bíblia, porque lá você não pode, às vezes, se o cara não quiser, você não pode falar, porque vocês né, se ele não quiser, eu não vou forçar, mas se quiser, eu vou falar. Irmão, e falei o dia inteiro falando, eu saí de lá, o homem estava lá sentado na janela do cara que vai pular. Eu falei, meu Deus do céu, Senhor, eu não soube falar com ele, eu não soube usar as palavras certas, ele vai pular de noite, ele vai esperar todo mundo ir embora, ele vai pular dessa janela. Irmão, mas fui embora para casa, orei por ele à noite, sofri lá porque eu me sentia ali um inútil, um impotente diante daquela situação. E depois voltei, passado uma semana, 2 mais ou menos, voltei a trabalhar. Teve um dia, passado assim uns 15, 20 dias, eu lá no prédio novo, eu entro no quarto, quem estava lá? Era ele. Ele estava transferido para o prédio novo. E ele, rapaz, mas eu estava te procurando. Aquelas palavras que você falou me levantou, olha aqui minha perna, como é que está melhorando? Eu falei, Jesus amado. Então você vê, irmão, mas para mim não tinha acontecido nada. Para mim aquele homem ia se matar.
E vai em outros casos, se eu fosse contar aqui para os irmãos, não dá tempo. Mas então você vê o poder dessa palavra que você deve falar, louvado. Às vezes, mesmo que você não crê, fala ela, que talvez não vai causar em você, mas causa efeito na vida do outro. Por que Paulo falou? Não importa se é por contenda, se é por discórdia, que estão pregando o Evangelho. Importa que o Evangelho seja pregado. Então, talvez aquela pessoa está pregando com engano, nela não vai fazer efeito, mas nas outras pessoas que estão ouvindo, vai fazer efeito na vida delas. Então, imagine nós que somos servos de Deus, se nós declararmos essa palavra para a vida das pessoas, irmão. Ela tem o poder de fazer mudar todas as coisas. Diga glória a Deus. Glória a Deus. Aleluia. Então, irmão, o Espírito Santo não apenas inspirou as palavras de salvação, mas também aplicar ao coração do homem a fim de regenerar os pecadores. Então nós temos que ser regenerados a cada dia que lemos a Bíblia. É apertado um parafuso na gente. Se nós lemos a Bíblia para aplicar, não importa que eu já tenho 27 anos de crente, toda vez que eu leio a Bíblia, se eu procurar direitinho, tem um parafuso para apertar em mim. Diga glória a Deus. Glória a Deus. Aleluia. Então, sem esse mover do Espírito, não é possível nem aceitar, nem entender a palavra de Deus. Essa ação em conduzir o pecador a compreender as verdades bíblicas chama-se iluminação. Porém, ressalta, coloca para mim, Efésios 1:18. Porém, ressalta que o Espírito ilumina o que ele já tem inspirado. Não se trata de nenhuma revelação extra, de nada novo, irmão. Tudo que Deus fala, se ele usou uma pessoa em profecia, se ele usou o profeta para falar, ele não vai falar nada de novo, vai falar tudo que já está escrito aqui, louvado seja Deus. Tendo iluminado os olhos do vosso entendimento, para que saibais qual seja a esperança da sua vocação, e quais as riquezas da glória da sua herança nos santos. Louvado seja Deus. Então ele é iluminado. Por quê? Coloca para mim ainda Gálatas 1, 8 e 9. Olha só o que ele fala. Então não tem nada de inovação, irmão. Nós precisamos de renovação. Diga, precisamos de renovação e não inovação. Nós não precisamos de inovação. Está tudo aqui na palavra de Deus. Nós não podemos mudar nada. Isso daí é tremendo, ó. Assim como já vos dissemos, agora de novo também eu digo, se alguém vos anunciar outro evangelho, além do que já receber, seja o quê? Anátema, está sobre maldição. Mas, não, já foi. Não aquele o nome aí. É isso aí. Porque já vos dissemos, agora de novo também vos digo, se alguém anunciar outro evangelho além do que já receber, seja amaldiçoado, esteja sobre maldição. Então, irmão, não tem essa de inovação, de ajeitar daqui, dali, é o que está escrito e está acabado. Irmão, você vê, eu tenho uma prima lá em Trajano de Moraes, ela lá naqueles cartões roxos, que eles ficam esperando se eu falar alguma coisa, me atacar. Aquelas pessoas que, sabe, e um dia eu botei no meu, eu nunca mandei, ela nunca leu, eu nunca mandei para ela diretamente nada. Eu botei uma mensagem no estado sobre o Salmo 115, que fala não a nós, Senhor, né? A ti toda a honra, toda a glória, mas os deuses são feitos pela mão do homem, tem boca para fazer aquela coisa. Irmão, ela deu isso lá e começou a me atacar. Mas começou a me atacar, botando um monte de coisa. Eu falei, olha, eu não falei nada diretamente para você, mas se você viu, quando eu for aí, nós vamos conversar a respeito. Não precisa conversar não, que eu já sei muito bem das coisas. E eu falei, ué, você está com medo de... Eu não vou te obrigar a ser crente, eu não vou te obrigar. Eu só vou ver a Bíblia e vamos ler junto, e para ver o que está escrito. Não, eu não preciso de nada não, pode ficar com o seu conhecimento, está aí. Mas pintou e bordou comigo, mas balançou com ela aquela palavra, mexeu com a estrutura dela.
E agora eu não sei se ela está lendo para aprender ou se está lendo vigiando para ver se eu boto outra coisa ainda em relação àquela lá. Mas o dia que eu falar, agora já abriu a porta. Mas ele não abria a porta para me falar. Mas agora já abriu a porta. Mas chegar lá, eu vou pegar, abrir, vamos ler. Se ela me botar para fora, eu vou embora. Né? Se ela aceitar, nós vamos ler ali, vou explicar para ela muita coisa que ela não deve saber. Mas é um caso sério, né? É um caso sério. Uma vez entrou eu e a irmã Lúcia, falecida irmã Lúcia, na casa de um pessoal, lembra, Luiz? Que o homem foi mandado para casa, ele estava com câncer para morrer. E ali nós começamos a pregar, olhei aquela montoeira de imagem, e a irmã Lúcia avisou, olha, isso. E ali, irmão, eu sei que foi Deus que me deu aquela coragem. Eu comecei a pregar, falar sobre as imagens de escultura, e eu sei que a mulher dele começou a ficar brava, e o olho dele brilhando, irmão, eu vendo que o olho dele estava brilhando, e eu pregando, e a mulher, vocês vão embora daqui, porque ele vai ter que comer. Aí, e ele, o senhor quer ouvir mais? Quero ouvir mais, e a mulher brigando. E você não pode trocar de religião, você some daqui, ele não pode mudar de religião. Irmão, e eu já estava quase batendo com o cabo de vassoura na gente, e eu falei, o senhor quer aceitar Jesus? Ele, quero, e a mulher xingando, a mulher brigando, só Deus que me segurou, senão outro tempo ele tinha ido embora. E ali oramos por ele, entregamos ele na mão do Senhor, a mulher brigando, entregamos, ele aceitou Jesus, oramos, fomos embora. Uma semana depois ele morreu. Então você vê o poder da Escritura Sagrada, meu irmão. Às vezes por que nós não somos perseguidos? Porque nós não falamos a verdade do jeito que os servos do passado falavam. Eles confrontavam mesmo, eles falavam mesmo, eles apanhavam. A gente não apanha porque a gente é muito, né? A gente leva muito na maciota, porque as leis são diferentes, a gente tem medo de sofrer consequência, mas se nós pegarmos a verdade, uns vão escandalizar, mas muito mais vão se converter, pode ter essa certeza. Então a maior evidência que a Bíblia é divinamente inspirada é a transformação que ela causa na vida das pessoas. Aleluia! Você vê a evidência, irmão, que a Bíblia, aquele irmão está lendo a palavra, aquele irmão está em comunhão. Você nota logo a diferença no comportamento dele. Você nota, é visível a diferença. Conclusão aqui, irmãos, para a gente encerrar. A Bíblia é a palavra de Deus escrita. Ela foi inspirada verbalmente e seus autores a escreveram inspirado pelo Espírito Santo. E a inspiração bíblica é plena, né? É totalmente, porque quando foi montada a Bíblia, mas irmãos souberam, eu tinha Evangelho de Judas, Evangelho de Tomé, Evangelho, mas tinha vários evangelhos, muitos escritos que tinham, por isso que houve o concílio, né, de Jerusalém, aquela coisa toda, vários concílios, para quê? Para eles testaram, porque para ver quais livros realmente eram inspirados e quais que não eram. Porque se não fechasse esses livros, chamam de cânon, se não fechasse, até hoje alguém estaria fazendo evangelho por aí. Achou o evangelho, irmão, nada mais pode ser acrescentado. O que está escrito, como Batista dele. Então era uma briga tremenda das pessoas quererem acrescentar mais evangelho, mais escrituras, coisas que, né, que não tinha base nos escritos, na história, nos relatos dos apóstolos, não tinha base para que aqueles livros fossem considerados inspirados. Então esses livros, esses que estão aqui, são os livros inspirados. Aleluia! Então nós vemos o que? Depois surgiu Allan Kardec, que tem o Evangelho de Jesus segundo Allan Kardec. Então você vê, uma pessoa pegou e deturpou. Se você lê, você pensa que é o Evangelho, mas algumas partes ele distorceu, ele mudou a palavra de Deus. Então as pessoas acham que aquele Evangelho é o Evangelho verdadeiro, porque não conhecem a palavra de Deus. Eu vou falar para as enfermeiras lá, não, mas todos eles lá acreditam em Jesus. Lá tem macumbeiro, maçom não acredita muito não. Eles querem deixar Jesus de lado. Mas o macumbeiro, o espírita, tem uma mulher lá, uma chefe, que ela é da igreja evangélica esotérica. Não falar isso? Olha.
Então todos eles acreditam em Jesus, irmão, acreditam da forma deturpada. Mas para a gente, porque vai fazer eles entender, somente o Espírito Santo, eu tenho orado, para que o Espírito Santo crie uma situação lá, para que eles possam entrar essa palavra no coração deles. Porque só ela tem o poder de transformar. Aleluia. Então, esse ensino concorda com toda a nossa declaração que professa crer na inspiração divina, verbal e plenária da Bíblia Sagrada. Única regra infalível de fé e prática para a vida de um caráter cristão. Diga glória a Deus. Então, amados, pega esta palavra, aleluia, não deixa aberto no Salmo 91, né? Tem gente que deixa aberto no Salmo 91, achando que aquilo ali vai trazer proteção para a pessoa. Não, ele diz o quê? Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente. Então nós só teremos direito a essa proteção se nós estivermos com a palavra aplicada em nossas vidas. Amém? Então, amada, as escrituras são, essa lição está maravilhosa. Então leia, compreenda e leia essa palavra. Não entendeu? Você tem algum irmão, aquele irmão que você vê, tem o pastor, tem aquele irmão que você sabe que também busca, que estuda, que está mais tempo do que você na igreja. Aleluia, pergunta a ele: olha, esse versículo aqui eu não entendi. Mas não deixe, não passe para nenhum texto sem compreender o que você está lendo, para que você possa aplicar na sua vida. Amém? Que Deus abençoe os irmãos. Glória a Deus. Vamos ficar de pé, irmãos.